proteção de Deus no povo para mim, declaro aberta a sessão e convido o vereador Batista para fazer a leitura da Bíblia. Em ti, Senhor, tenho esperado, não seja eu jamais confundido. Na tua justiça, livra-me e põe-me o salvo, inclina para mim o teu ouvido e salva-me. Salmo 70, versículo 1 e 2. Passaremos a leitura da ata. 31ª sessão ordinária do primeiro período legislativo realizada aos 5 dias do mês de maio de 2014, às 17 horas, no plenário desta casa. O senhor presidente Rosano Taveira da Cunha, ladeado pelo primeiro secretário Giovanni Rodrigues Júnior, o segundo secretário interino Manuel Diniz, além dos demais edis Abidene Salustiano da Silva, Antônio Batista Barro, Carlos Augusto de Paiva Maia, Clênio José dos Santos, Helenay Dantas Catastro, Francisco Gildas de Figueiredo, Hamilton Pereira, Irani Guedes de Medeiros, Jeová Alves da Costa, Cátia Carvalho de Lima, Paulo Barbosa da Silva Júnior, Sheila Cristina Cunha de Andrade Bezerra e Valério Felipe Santiago. Ausente o vereador Gustavo Negócio de Freitas, Ricardo e Alencar Gugel. O senhor presidente, sob proteção de Deus, em nome do povo do Parnamirim, deu por aberta a sessão, convidando o vereador Antônio Batista Barro para fazer a leitura da mensagem bíblica, lida no capítulo 134, versículo 1, Salmos até a 19. A sessão ordinária foi lida e aprovada por unanimidade nos presentes. O expediente do dia constou a indicação número 269/2014 e 270/2014, de autoria da vereadora Helenay Dantas Catastro, indicação 282/2014, 283/2014, de autoria do vereador Giovanni Rodrigues Júnior, indicação 289/2014, 290/2014, autoria do vereador Gustavo Negócio de Freitas, indicação 299/2014, de autoria do vereador Hamilton Pereira, ofício 0192/2014, da Caixa Econômica Federal, Superintendência Regional do Rio Grande do Norte. Encerrado o pequeno expediente, o presidente passou a ordem do dia, colocando em primeira discussão o projeto de lei número 055/2013, e acrescenta artigo da lei ordinária 1.587, de 27 de dezembro de 2012, para dispor sobre a ordem de numeração dos imóveis residenciais e comerciais, assim como dos lotes de terreno de uma extremidade ou outra em via pública. O autor, o Poder Legislativo Municipal, vereador Irani Guedes de Medeiros, encerrando as discussões. O citado projeto foi colocado em primeira votação simbólica, onde foi aprovado por todos, não havendo nenhum vereador a ocupar a tribuna e mais nenhuma matéria a deliberar. O senhor presidente deu por encerrada a sessão, convocando outra para o dia seguinte, em hora regimental. E para constar, eu, Manuel Diniz, segundo secretário interino, fiz lavrar a presente ata, que após lida e aprovada será assinada pelos membros da mesa diretora. Plenário doutor Mário Medeiros, 5 de maio de 2014, Rosano Taveira da Cunha, presidente, Helenay Dantas Catastro, vice-presidente, Giovanni Rodrigues Júnior, primeiro secretário, Manuel Diniz, segundo secretário. Lida a ata, senhor presidente. Trigésima-primeira ata da sessão realizada no dia 5 de maio de 2014. Em discussão a ata. Em votação. Aqueles que aprovam, permaneçam como se conta. Ata aprovada, passaremos à leitura do expediente. Diga. Eu acho que não tem não. Tem.
Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssima vereadora, excelentíssimos vereadores, cidadãos parnamirenses. O expediente de hoje consta de mensagens, projetos de lei, moções, indicações, correspondências. Mensagem 016 de 21 de maio de 2014, a Sua Excelência o senhor Rosano Taveira da Cunha, presidente da Câmara Municipal de Parnamirim, nesta. Excelentíssimo senhor presidente, tenho a satisfação de apresentar a Vossa Excelência o projeto de lei que altera o artigo 1º da Lei Municipal número 457, de 28 de abril de 1982, que institui pensão especial para esposa, esposo, companheiro, companheira do prefeito municipal ou do vereador que vier a falecer no exercício do mandato. Com a proposta do município, o município estabelece como pensão o percentual de 50% do subsídio do vereador ou prefeito em exercício. Essa alteração se faz necessária em face de não mais possuir o agente político a partir da promulgação pelo Congresso Nacional da Emenda Constitucional 020/98, que estabeleceu como remuneração, vencimento e representação, e sim subsídio sob a forma de parcela única. Solicito, por fim, em face do interesse público, o referido projeto de lei tramite em regime de urgência, esperando de Vossa Excelência a adoção das medidas necessárias ao cumprimento desta apreciação. No ensejo, apresento a Vossa Excelência minhas expressões de consideração e apreço. Atenciosamente, Maurício Marques dos Santos, prefeito municipal. Mensagem 017 de 26 de maio de 2014. A Sua Excelência o senhor Rosano Taveira da Cunha, presidente da Câmara Municipal de Parnamirim, nesta. Excelentíssimo senhor presidente, cumprimentando Vossa Excelência e digníssimos pares, apresento o projeto de lei ordinária que altera a Lei Municipal 1.385, de 11 de julho de 2008, que dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social, do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais de Educação, Conselho do Fundeb. A alteração atende à solicitação da Secretaria Municipal de Educação e Cultura e tem como escopo a adequar o Conselho à legislação federal, mais precisamente à Lei Municipal 11.494 de 2007. Solicito, por fim, em face do interesse público, que o referido projeto de lei ordinária tramite em regime de urgência, esperando de Vossa Excelência a adoção das medidas necessárias ao cumprimento desta apreciação. No ensejo, apresento a Vossa Excelência minhas expressões de consideração e apreço. Atenciosamente, Maurício Marques dos Santos, prefeito municipal. Mensagem 018 de 28 de maio de 2014, a Sua Excelência o senhor Rosano Taveira da Cunha, presidente da Câmara Municipal de Parnamirim, nesta. Excelentíssimo senhor presidente, ao cumprimentar Vossa Excelência e digníssimos pares, apresento o projeto de lei que cria o serviço de transporte de passageiro por táxi com a finalidade de atender às exigências individuais, temporárias ou permanentes de idosos ou pessoal com a mobilidade reduzida e seus acompanhantes. Com essa iniciativa, o município adota medidas para aqueles que possuem mobilidade reduzida para se deslocarem em transporte mais adequados, tanto na busca de assistência à saúde e lazer, propiciando assim uma melhor qualidade de vida. Acrescenta igualmente a Lei Municipal 868 de 5 de janeiro de 1996, em seu artigo, no parágrafo 3º, dispositivo de lei que minimiza a insegurança jurídica atualmente instalada aos permissionários que desenvolvem atividade de táxi na circulação do aeroporto Augusto Severo, em face das informações de que o aeroporto encerrará suas atividades na aviação civil. Desta forma, os 35 pais de família que exploram aquela atividade ficam autorizados a também explorar o serviço de transporte de passageiros em táxi no âmbito do município de Parnamirim, caso venha, de fato, a União Federal encerrar as atividades do transporte civil de passageiros, o que reduziria quase que totalmente as atividades naquele local. Solicito, por fim, em face do interesse público, o referido projeto de lei tramite em regime de urgência, esperando de Vossa Excelência a adoção das medidas necessárias ao cumprimento desta apreciação. No ensejo, apresento a Vossa Excelência minhas expressões de consideração e apreço atenciosamente Maurício Marques dos Santos, prefeito municipal. Mensagem número 019 de 28 de maio de 2014, a Sua Excelência o senhor Rosano Taveira da Cunha, presidente da Câmara Municipal de Parnamirim, nesta. Senhor presidente, ao cumprimentar Vossa Excelência e digníssimos pares, apresento o projeto de lei complementar que altera a Lei Municipal 951/97 e dá outras providências.
Com essa iniciativa, o município de Parnamirim, acompanhando a decisão judicial promovida aos atos da ação rescisória número 2009-000904-3, interposta junto ao Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, cuja decisão é favorável a cobrar o imposto sobre serviço de qualquer natureza, ISS, aos cartórios. Nesse sentido, fica emendada pelo Pleno de nossa mais alta Corte Estadual, emenda: ação rescisória preliminar de nulidade processual por ausência de citação dos lides consortes passivos necessários. Rejeição preliminar de decadência, rejeição preliminar de inadmissibilidade da ação rescisória, causa de recidibilidade, transferência para o mérito, matéria de índole constitucional, decisão do STF declarando constitucional a incidência do ISS sobre os serviços cartoriais, implicabilidade na súmula 343 do Supremo Tribunal Federal, pretensão rescisória fundada no artigo 485, inciso 5º do Código do Processo Civil, inocorrência de interpretação de lei de aplicação controvertida nos tribunais, precedentes dessa Corte, violação à literal disposição de lei caracterizada procedência da pretensão rescisória. Saliento que, entendendo ao interesse social desta atividade, o município de Parnamirim, ouvindo os seus órgãos técnicos, definiu de 2,5% a alíquota a ser aplicada de ISS a partir da sanção desta lei. Igualmente, garante esta proposição a possibilidade dos cartórios instalados nesse município quitarem dívidas pretéritas, reduzindo assim possíveis litígios judiciais sobre o tema. Solicito, por fim, em face do interesse público, que o referido projeto de lei tramite em regime de urgência, esperando de Vossa Excelência a adoção das medidas necessárias ao cumprimento desta apreciação. No ensejo, apresento a Vossa Excelência minhas expressões de consideração e apreço atenciosamente Maurício Marques dos Santos, prefeito. Projeto de lei 27/2014 altera a lei 1.385/2008, de 11 de julho de 2008, que criou o Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico, Conselho do Fundeb. Projeto de lei ordinário 028/2014 altera o artigo 1º da lei 457, de 28 de abril de 1982 e dá outras providências. Projeto de lei ordinário 029 institui no município de Parnamirim o serviço de táxi para as pessoas com necessidades especiais, altera o artigo 1º da lei municipal número 868 de 5 de janeiro de 1996 e dá outras providências. Moções. Moção de pesar. O gabinete da vereadora Helenay Dantas Cartacho, moção de pesar 17/2014, senhor presidente, senhores vereadores, Helenay Dantas Cartacho, vereadora com assento nessa Casa Legislativa, vem nos termos regimentais solicitar a presidência da mesa diretora que seja encaminhada uma moção de pesar à família enlutada pelo falecimento da senhora Milza Renovato de Lima. Em nome de todos que fazem essa idilidade, manifesto aos entes queridos as mais sinceras condolências pela irreparável perda, ensejo no qual dividimos a dor deste difícil instante com a mais profunda solidariedade. Que a fé e a esperança cristã nos restabeleçam com a conformidade necessária à continuidade nos nossos dias. A lembrança de Milza Renovada de Lima haverá de se perpetuar entre os que formam a sociedade parnamirinense pelo seu exemplo cristão como filha, mãe, esposa e amiga de todos que a cercavam. Seja dado conhecimento público, o plenário Dr. Mário Medeiros, 2 de junho de 2014, atenciosamente, Helenay Dantas Cartacho, vereadora. Indicação 340/2014, Cátia Carvalho de Lima indica um caminhódromo da praça pública localizada entre a Rua das Patativas, Rua Sabiá Laranjeira, Rua do Bentivis e Rua Sabiá da Mata, próximo ao ginásio poliesportivo Jorge Tavares, no bairro Nova Parnamirim, nessa cidade.
Indicação 358 de 2014, Gustavo Negócio de Freitas, indica pavimentação em paralelepípedo pelo metro Bripar, da rua Joana Augusta de Medeiros, no bairro de Santa Teresa, município de Parnamirim. Indicação 368 de 2014, Clênio José dos Santos, indica que seja realizado serviço de limpeza do lixo acumulado em entulhos e capinação da rua Manuel Ferreira Neto, no bairro de Monte Castelo, nessa cidade. Indicação 369 de 2014, Clênio José dos Santos, indica que seja realizado serviço de lixo acumulado em entulho e capinagem no canteiro central da rua Suboficial Farias, bairro de Monte Castelo, nessa cidade. Indicação 370 de 2014, Carlos Augusto de Paiva Maia, indica a capinação da rua Professora Maria Carmo de Melo Padilha, em Vale do Sol. Indicação 374 de 2014, Carlos Augusto de Paiva Maia, indica um programa de academias da primeira idade. Indicação 379 de 2014, Nani Guedes, indica uma faixa de pedestre na rua Estrada de Cajupiranga 528, em frente ao Mercadinho Jucurutuense, no bairro de Jardim Planalto. Indicação 380 de 2014, Valério Felipe Santiago, indica as providências junto aos condutores e proprietários veículos que fazem o transporte escolar, cumprimento do artigo 136 e 137 do Código de Trânsito Brasileiro. Indicação 388 de 2014, Giovanni Rodrigues Júnior, indica que seja providenciada a pavimentação asfáltica da rua L.A. Maia do Rego, na Coabinal. Indicação 387 de 2014, Giovanni Rodrigues Júnior, indica que seja providenciada a pavimentação asfáltica da rua Padre José Maria, Coabinal. Correspondências, comunicados. O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação informa ao presidente da Câmara Municipal de Parnamirim o repasse à Prefeitura Municipal da Alimentação Escolar no valor de R$ 33.450, do EJA R$ 9.847, do AEE R$ 910, do Ensino Fundamental R$ 172.276, da creche R$ 39.820, PENAT R$ 29,62, PENAT R$ 4.340,03 e a cota terceira no valor de R$ 225.818,64. O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação informa ainda repasse à Caixa Escolar da professor Antônio Basílio Filho no valor de R$ 6.340. A Escola Maria Araújo, R$ 5.212,46. A Escola Maria Cristina, R$ 5.530. A Escola Professor Arnaldo Ansênio de Azevedo, R$ 12.310. A Escola Donivaldo Monte, R$ 7.860. Ofícios. Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano, SEMUR. Senhor presidente, em resposta ao ofício 056 de 2010, protocolo 151 de 797, datado em 18 de agosto de 2010, encaminhado pela excelentíssima ex-vereadora Valquíria Fonseca, damos conhecimento de que o processo encontra-se no Gabinete Civil para a criação de um novo bairro e a oficialização de logradouros, conforme espelho e anexo. Sem mais para o momento, renovo o protesto de consideração e atenciosamente, Rogério Felipe Santiago. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimas vereadoras, excelentíssimos vereadores, cidadãos parnamirinenses, encerrado o expediente. Convido o vereador Irani e a partir de hoje nós vamos adotar ali o tempo. Vossa Excelência tem 10 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, cidadãos aqui presentes, o que me traz essa tribuna hoje é uma prestação de conta de uma ação de cidadania que foi realizada em Nova Parnamirim, agora sábado, dia 31. E na ocasião nós levamos uma ação de saúde em diversos segmentos da saúde até aquela localidade, aonde na oportunidade houveram
556 procedimentos e atendimentos, sendo ele distribuído da seguinte maneira: 30 atendimentos de pediatria, 26 atendimentos de clínica médica, 50 HGT, 90 TA, 46 testes rápidos de HIV e sífilis, 65 exames de tracomas, 12 atendimentos jurídicos, 142 vacinas, 95 atendimentos aos covódromos, fazendo a questão de saúde bucal, totalizando 556 atendimentos naquela comunidade. Comunidade essa que fica ali por trás do Motel Dunas, e que as unidades de saúde ficam um pouco distantes daquela comunidade. E fiquei feliz por a equipe que ali esteve voluntariamente para dar esse atendimento à população. E aqui eu venho de público agradecer a todos que participaram da ação: os médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, nutricionista, o pessoal de apoio, os dentistas, os ACD, tá certo? O rapaz da pipoca, que a gente ofereceu pipoca e algodão doce também à comunidade, tá certo? Que gratuitamente eles foram fazer essa ação junto comigo e minha família e meus agregados. Então aqui eu deixo de público o agradecimento a todos eles e dizer que fiquei muito grato em o chamado ter sido atendido, e eles ficaram muito felizes também, até porque, para vocês terem uma ideia, nós, nos 30 atendimentos realizados pelo clínico, nós descobrimos 8 pacientes com pressão alta. Tá certo? Tem um senhor que chamou muita atenção, a doutora Simone, pois ele estava com a HGT dele 480, Elianai, e a TA 18/12, a qual na mesma hora nós levamos ele até o pronto-socorro do satélite, e no final da ação, por volta das 13 horas, ele estava de volta. Ele agradeceu muito, já saiu com toda a medicação, porque a doutora Simone medicou ele, e ele teve na farmácia popular, já chegou com toda a medicação para dar seguimento ao tratamento, como também dos 65 pacientes que passaram por o exame de tracoma, 10 foi dado positivo, que esse segmento tem que ser dado a essas 10 famílias, porque tem que fazer o exame em toda a família. Então são 10 famílias que vai ser acompanhado pela equipe do Suzete Cavalcante a partir de hoje, para que eles façam o mesmo tratamento em todas as famílias. E crianças que com 3 anos de idade sem nenhuma vacina, como nós levamos de todas as vacinas, inclusive da gripe também para os idosos, tá certo? Então foi um dia bem especial para aquela comunidade que tanto precisa. Então as minhas palavras eram essa, e mais uma vez agradecer, enaltecer, tá certo, a toda a equipe que ali fez presente e que fizemos uma manhã diferente para aquela comunidade. Muito obrigado. O vereador Giovanni, para ocupar a tribuna. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimas vereadoras, excelentíssimos vereadores, cidadãos parnamirenses, que me traz essa noite aqui ao plenário tratar mais uma vez de um assunto recorrente nessa casa, mas como eu propus que a gente mantivesse essa discussão acesa, né, que a gente continuasse mantendo o foco nessa discussão, eu volto a falar do aeroporto Augusto Severo. Na manhã de quinta-feira, vereador Batista, eu acordei um pouco mais cedo
porque eu relembrava as discussões que tinham sido levantadas nessa casa e vi a necessidade de enviar uma carta à presidenta da República do Brasil, a excelentíssima presidenta Dilma Rousseff. E gostaria de aproveitar esse momento para fazer a leitura dessa carta, para compartilhar com os pares o meu pensamento. E se os pares acharem conveniente, nós realizarmos outros encaminhamentos. Essa carta foi enviada ao gabinete da Presidência da República, como também a todos os senadores e deputados federais do Rio Grande do Norte. A carta diz o seguinte: Parnamirim, 29 de maio de 2014, a Presidenta da República, Vossa Excelência Dilma Rousseff. Venho contar uma história de vida, nascimento, morte e, quem sabe, ressurreição. Quando do advento da Segunda Guerra Mundial, a cidade de Parnamirim foi escolhida pela sua posição estratégica como a localidade que serviria de base para os Estados Unidos da América e do próprio Brasil, sendo esta nomeada o Trampolim da Vitória. A pista de pouso, antes construída pelos franceses, se transformaria na maior base americana fora do seu território, Parnamirim Field. Com o fim da Segunda Guerra, o distrito de Parnamirim, pequeno rio veloz em Tupi-Guarani, foi elevado à condição de município em 1958, dado o seu rápido crescimento e pela existência do aeroporto que transportava e continua transportando passageiros e cargas entre o estado do Rio Grande do Norte e as demais localidades nacionais e internacionais. O aeroporto Augusto Severo, nome dado ao potiguar Augusto Severo de Albuquerque, Maranhão, que morreu em um acidente de balão na França, junto com um mecânico em 1902, tornou-se referência na aviação nacional e internacional. Ao passar do tempo, a cidade foi crescendo e hoje é a terceira maior cidade do Rio Grande do Norte, com uma população estimada em 229.414 habitantes, segundo o IBGE em 2013. Com um detalhe importante: tem apenas 123.471 quilômetros quadrados de área territorial, dos quais 27% é território militar, sendo 11,3% ocupado pela Barreira do Inferno, 10,5% pela Base Oeste, 4,7% pela Estação de Rádio da Marinha e os demais 1,7% pelas vilas militares. Talvez Parnamirim seja o município que tenha a maior participação militar em sua área territorial. Se não for, está entre as maiores. Pois bem, esta cidade que nasceu em função da aviação e todo o estado do Rio Grande do Norte foram surpreendidos com uma decisão do governo do estado, juntamente com a chefia do Gabinete Civil da Presidência da República em 2006, que no Rio Grande do Norte seria construído um aeroporto, o maior aeroporto de cargas da América Latina. E não mais o maior porto da América Latina, uma vez que o óbvio e racional seria um porto, dado a nossa pauta de exportação ser constituída basicamente de petróleo, sal marinho, fruticultura e recursos minerais. Contudo, a parte crítica dessa tomada de decisão é que, após investirem alguns milhões de reais na pista de pouso, descobriu-se um erro, pois o aeroporto não se viabilizaria como um hub de carga. Em seguida, cometeu-se mais um equívoco. O transformou em um aeroporto de passageiros, estando distante apenas alguns segundos de voo do Augusto Severo. Resolveu-se, deste modo, fazer uma experiência e realizar a primeira PPP aeroportuária. Nela, descobriu-se que, para se tornar atrativo, era necessário matar o aeroporto comercial Augusto Severo, para atrair o capital privado para o negócio, indo na contramão dos aeroportos regionais defendido por Vossa Excelência. Ademais, tal feito não levou em consideração que o Augusto Severo está apenas a 20 minutos de Ponta Negra, onde está a maioria dos meios de hospedagem.
Permite ainda ao viajante deslumbrar uma bela entrada da cidade natal, com vias seguras e rápidas, além de ter sido considerado em pesquisas feitas com usuários como o melhor em prestação de serviços do país. Também não se levou em consideração que foram investidos nos últimos anos no Augusto Severo mais de 16,5 milhões de reais, tendo o aeroporto capacidade de transportar 5,8 milhões de passageiros, quando em 2013 só foram transportados um pouco mais de 2,4 milhões de passageiros. Se não for pouco, a cidade de Parnamirim terá mais de 2.500 desempregados, 74 taxistas ficarão sem atividade e o município perderá mais de 2,3 milhões de arrecadação de impostos diretos. Apesar de tudo, só o tempo poderá demonstrar os equívocos realizados. Com isto, fala-se do futuro de compensações que poderão ser realizadas, pois não devo continuar falando de morte, mas de ressurreição. Aos mortos só cabe uma prece, mas aos que ressuscitam, uma nova vida. Com o fim das atividades comerciais do aeroporto, nos cabe um apelo para ressuscitarmos dos mortos. Nos dê uma nova vida. Essa nova vida implica em uma decisão de Estado, investir pesadamente na educação de Parnamirim, trampolim da vitória. Para tanto, se faz necessário a transformação da base militar em um grande centro de tecnologia aérea, trazendo não só os treinamentos militares aéreos, como também um braço do ITA, o Instituto Tecnológico Aeronáutico, para a nossa cidade, Parnamirim. Assim como atrair os serviços de recuperação de aeronaves, pesquisa e desenvolvimento tecnológico aéreo. Além disso, aproveitar o sítio histórico localizado na base e criar um museu da aviação, contando toda a história do desenvolvimento aeronáutico do nosso país, como também a passagem americana na Segunda Guerra Mundial. Alavanque o Centro de Lançamento da Barreira do Inferno, o CLBI, onde a Vossa Excelência teve a oportunidade de descansar no Carnaval de 2011, investindo em um centro avançado de pesquisa e desenvolvimento espacial, sendo, para tanto, necessário investir apenas o que o governo brasileiro recebe anualmente do resto do mundo pelo monitoramento dos satélites realizados pelo CLBI. Do mesmo modo, se faz necessário que a Estação de Rádio da Marinha se crie um centro educacional de telecomunicações, criando um centro tecnológico de telecomunicações carente em nosso país. Tudo isto vinculado às instituições de ensino público municipal, estadual e federal, IFRN e UFRN. Isto poderá transformar o pequeno Rio Veloz, Parnamirim, num grande polo tecnológico. Esta ação de Estado, sim, transformará o Rio Grande do Norte. A educação é a nossa ressurreição. Só através dela vamos ressurgir das cinzas e contarmos, não no curto prazo, mas em médio e longo prazo, que os equívocos foram corrigidos e as recompensas fizeram renascer uma nova cidade, um novo Estado. Pela nossa história, intrincada aos militares, somos um povo de disciplina. Mas somos também augustos. E aprendemos com a valentia dos que foram à guerra que diante de tantas perdas é necessário lutarmos. Não com as armas que provocam a morte, mas com as armas da vida democrática, o voto. Precisando, seremos severos. No entanto, cremos que não será necessário. Diante de evidentes perdas e nobres propósitos, pois temos fé que os nossos deputados federais, senadores e a Vossa Excelência, a Presidência da República, não deixará de dar a Parnamirim uma nova vida, educação militar de ponta. Respeitosamente, Giovanni Rodrigues Júnior, vereador de Parnamirim. Vossa Excelência tem mais 5 minutos. Obrigado pela deferência, presidente, demais vereadores, mas eu não sei se essa carta transcreve o sentimento que todos nós temos, que o cidadão parnamirense tem. Mas
ela foi escrita, na verdade, porque eu escutei nessa casa de vários vereadores, escutei na rua inúmeros argumentos e, na verdade, eu tentei transformar um pouco tudo isso numa mensagem à nossa presidenta da República, aquela que efetivamente comanda o nosso país. E o fiz na própria quinta-feira, liguei para o gabinete da presidência, perguntei qual era o e-mail, enviei diretamente, a pessoa que me informou disse que ela receberia, como também enviei aos demais senadores e aos demais deputados federais. Até o presente momento, antes de vir para a sessão, eu não obtive nenhuma resposta. Mas eu gostaria de fazer uma proposição para essa casa. Se todos concordarem, eu gostaria que essa carta deixasse de ter a assinatura de Giovanni e tivesse a assinatura dos 18 vereadores. Se possível, não só dos 18 vereadores, se possível, do prefeito da cidade de Parnamirim. E aí não só do prefeito, se possível também de todos os senadores do Rio Grande do Norte, de todos os deputados federais e, se possível, da sociedade parnamirinense. E como eu, lendo os jornais nesse final de semana, todos fizeram referência ao novo aeroporto, e nos foi dado, pelo menos saiu aqui na Tribuna do Norte, no dia 1º de junho, no Novo Jornal, que a presidenta da República, Dilma Rousseff, estará vindo vistoriar as obras e irá inaugurar no dia 7 de junho próximo, ou seja, sábado, o novo aeroporto. Todos nós iríamos entregar à presidenta da República esta carta, ou uma carta que porventura fosse referência e pensamento de todos nós. Eu acho que nós precisamos sim realizar movimentos proativos para que a gente possa realmente fazer com que Parnamirim seja recompensado por tudo que está sendo tirado de Parnamirim mais uma vez. Então, se eu contar com todos os pares, se os pares concordarem, eu gostaria de fazer a propositura nessa noite. Ok? Obrigado. Convido o vereador Valério para ocupar a tribuna. Presidente, senhores vereadores, várias discussões foram feitas através da contestação da retirada do aeroporto da base aérea de Natal. Todos esses movimentos que estão sendo feitos hoje, nós poderíamos ter feito antes. Lembro-me quando foi aventada a possibilidade da construção do aeroporto de São Gonçalo. Na época circulava um jornal em Parnamirim de Paulo Tarcísio, e eu me posicionei contra a construção de um aeroporto em detrimento da saída do aeroporto de Parnamirim. Por quê? Um aeroporto que tinha servido por 2 rodovias federais, 15 minutos de distância para Natal, uma rede ferroviária, a malha viária espetacular. Então não havia motivo para toda retirada. Posteriormente fui criticado pelo atual, hoje ministro do Tribunal de Contas do Estado, Poti Júnior, quando na época eles alegavam que a implantação do aeroporto seria um aeroporto de carga. E nós acreditamos nas palavras dos deputados, da excelentíssima presidente da República e dos deputados federais. Nós deveríamos ter feito um movimento, mas não, ficamos calados
pensando que realmente seria verdade a construção do aeroporto para fins de transporte de carga. E nos últimos anos foi decidido que seria o aeroporto de carga e de passageiro. E o aeroporto de Parnamirim seria sepultado como foi hoje. Até sepultaram não só o aeroporto, até o nome de Augusto Severo foi sepultado junto com o aeroporto. Para nós é motivo de tristeza, não é de alegria. Infelizmente, eu queria que esta casa tomasse um posicionamento contra todos os deputados federais, contra todos os deputados senadores, com um único posicionamento: não incentivasse nem apoiasse nenhum desses cidadãos que não moveram uma palha em defesa da permanência do aeroporto de Parnamirim. Infelizmente, a legislação eleitoral faz com que nós estejamos sujeitos à legislação partidária, encabrestado por uma legislação que nos deixa de mãos atadas para qualquer posicionamento de independência. Esta é a grande verdade. E o que a presidência da República tirou o aeroporto, mas construiu 3.000 e poucas casas, que construção de residência não é desenvolvimento. Construção de residência é crescimento desordenado. Desenvolvimento é quando se investe em indústria, de terceirizado, indústria de construções, de fabricações. Casa não, aumenta o custeio da prefeitura, aumenta os custos da prefeitura. Infelizmente, nós vivemos num país em que os vereadores são limitados apenas a dizer sim ao executivo, e nossas ações parlamentares são obstaculadas pelas leis que os congressos fazem, que só beneficiam a eles. Espero que a carta de Vossa Excelência encontre respaldo, que eu acho muito difícil, mas pelo menos isso se traga para Parnamirim para substituir a perda. Senhor presidente, senhores vereadores, eu entrei com um requerimento reiterando que não deveria haver reiteração, deveria as providências ter sido tomadas. Eu vou reiterar, e se não for tomado, eu tornarei a entrar com o requerimento novamente. Nós temos um serviço de transporte escolar no nosso município. A responsabilidade do transporte escolar é maior do que a de transporte de passageiro, porque os condutores de veículos conduzem crianças para os seus primeiros ensinamentos, na sua maior parte. Mas hoje nós temos vans, os estudantes de creche, de escolas particulares, são transportados em vans, combis, mototáxi, sem nenhuma observância ao artigo 136 e 137 do Código de Trânsito Nacional, sem nenhuma condição de transportar essas crianças. Eu fiz um apelo, através do requerimento, para que a Secretaria de Trânsito se mobilizasse para tomar essas providências e coibir esses abusos praticados pelos os permissionários desse serviço. Permissionário entre aspas. Eles não estão autorizados legalmente para fazer esse transporte, mas fazem. Inclusive, os transportes alternativos, segundo eu tive informação, tiraram os bancos do meio para que pegasse maior número de passageiros. E nenhuma providência foi tomada a esse respeito. Eu vou amanhã, eu soube dessa notícia hoje à tarde, verificar se realmente tem procedência esse absurdo. Está na hora de nós procurarmos, junto ao Poder Executivo, mostrarmos a deficiência em determinados setores. Os secretários de determinadas áreas têm que tomar providências nas inobservâncias
de determinados dos usos de transporte, das pessoas que não zelam as suas ruas, colocam lixo na rua. Essas providências têm que ser tomadas para que Parnamirim seja uma cidade urbanizada. Eu ia caminhando com minha esposa e minha neta aqui em frente a aquele bar que fica na residência, na rua da residência do vereador Paulo Júnior. Tinha carros e mesas no bar. Eu saí, fui para o asfalto e quando atravessei, dirigi-me ao cidadão e digo: isso é um absurdo você sentado. Sabe o que ele me disse? Você é o culpado disso aí. E eu baixei minha cabeça e assumi a responsabilidade da minha culpa. Nós somos responsáveis pelos desacertos em determinadas áreas. Porque a irresponsabilidade é vista, agora a responsabilidade não é não. As ações nossas produtivas com eficiência não é vista. Agora os lapsos cometidos por nós, direto ou indiretamente, é observada pela população. Daí há uma necessidade de nós estarmos não diariamente, pelo menos semanalmente, conversando com o prefeito e o secretário, mostrando as deficiências de alguns setores. Porque o povo, na sua maior parte, ele não quer saber de coisas que a prefeitura faz. Eles atacam o que a prefeitura não faz. Esta é a grande verdade. Então, nós, que temos uma administração que tem procurado, dentro das suas possibilidades, realizar os anseios da população, mas que não atinja 100%, é necessário que nós, junto a este governo, procuremos mostrar a ele que há necessidade de ações em algumas áreas. Eu quero, parece-me, senhor presidente, que eu passei 35 minutos. Então, eu estou ruim em matemática. Então, meus senhores, eu faço esse alerta, esse apelo, porque a nossa responsabilidade é muito grande nas ações administrativas e políticas de Parnamirim. Mesmo sabendo que nós não temos um raio de ação mais abrangente para que tomemos as nossas decisões e que haja uma prerrogativa legal que obrigue o cumprimento das nossas decisões. Nós não temos. O presidente, eu agradeço os deputados. Vossa Excelência tem mais 5 minutos, o assunto. Então, nós sabemos perfeitamente das nossas limitações, como eu acabei de dizer, mas não dentro das nossas pequenas limitações, vamos fazer o nosso direito. Vamos fazer com que o apoio dado pela população, pelos eleitores de Parnamirim, tenha a contrapartida através das exigências feitas por nós e do cumprimento também das nossas solicitações. Agora, nós também temos que reconhecer que tem um orçamento no município, tem um plano plurianual que nele está inserido todas as ações administrativas. Nós também não podemos sobrecarregar esse orçamento, essas ações, com algumas ações que não é de grande necessidade. Nós devemos nos ater às ações de necessidade para o município, para a população. 30 segundos do tempo de Vossa Excelência. Pois não. Vossa Excelência falou de um assunto do transporte escolar. A lei está lá. Ela é tão rígida que a vistoria no transporte comum, os interpários, é uma vez por ano. E no escolar é semestral. É uma em janeiro, uma vistoria rigorosa e outra em junho. Um acompanhamento de fiscalização muito rígido. Se não está acontecendo isso, precisa que seja simplesmente cumprir a lei. Eu queria só informar a Vossa Excelência que existe lá nas secretarias a lei clara
tá certo? Na fiscalização do escolar. Outra coisa, ele terá que ser acompanhado pelo motorista e um auxiliar. E a gente não vê muito isso, não. Agradeço você. Olha, como eu tenho tempo pouco dispenso, esse assunto eu vou terminar. E outro muito importante também. Há muito tempo que nós queríamos que a Fazenda Pitimbu fosse desapropriada pelo Poder Executivo para que se valorizasse o berço do nascimento de Parnamirim. A casa está lá intacta, uma das grandes decisões, como a construção da base aérea e do aeroporto da linha francesa, foram discutidas nessa casa, está lá. E hoje eu recebi um convite do secretário de Turismo do presidente da fundação para fazer uma visita para ver a possibilidade de estudo e aproveitamento da área. Como eu estou fazendo o levantamento do curso do rio Pitimbu, eu cruzei a extensão da mata. É uma lástima a nossa emenda da comissão, minha, de Helena e do vereador Gildácio, tornando uma área total de preservação permanente, não ter sido aprovada. Porque hoje eu verifiquei a beleza da mata, que não pode ser devastada, tem que ser conservada pelo poder público. E vai ser uma luta dessa casa, nesse sentido. Fazer um convencimento ao chefe do Poder Executivo para que, junto ao governo federal, viabilize tornar aquela área patrimônio público histórico do município. Só assim nós preservaremos a área e podemos fazer um parque temático da área para visitação daqueles que vêm a Parnamirim, mostrando onde nasceu essa cidade. Então, senhores vereadores, a nossa luta é uma constância. Agora, a população, muitos daqueles não entendem, porque não vêm às nossas reuniões, não assistem os nossos pronunciamentos, as nossas atitudes através do rádio, e nós recebemos críticas. Agora, nós temos que aceitar essa crítica e procurar torná-la produtiva, porque a população tem o direito de nos criticar e de reclamar contra aquelas ações que nós não tomamos a respeito de várias situações que se apresentaram no nosso município. Então, meus amigos, eu só peço que nós não aceitemos mais o que está acontecendo em Parnamirim. A falta de descargo de respeito de deputados e senadores da presidência da República com a nossa cidade. Estão tirando tudo. Aí nós ainda vamos para as praças públicas, grande presidente da República. Deus para Parnamirim, minha casa, minha vida. Grande senador fulano e tal, Beltrano. Grande deputado federal. Vamos repensar. Vereador Valério. O nosso posicionamento. Vereador Valério. Só para corroborar com o que o senhor está colocando, no mesmo jornal, no Novo Jornal, no domingo, dia 1º, disse o que pensam os políticos sobre a questão do aeroporto. Aí no jornal tem a seguinte informação: a governadora Rosalba Ciarline espera uma definição da FAB sobre o futuro do terminal de passageiros. Eu acredito no crescimento da base aérea de Natal. Existe uma expectativa de crescimento dos serviços realizados pela aeronáutica. Pode ser transformado num moderno e importante centro de formação e capacitação de pilotos, o que vai ser importante para o Rio Grande do Norte, comentou a governadora. Ela se mostrou mais satisfeita com o início das operações do complexo aeroportuário de São Gonçalo do Amarante. O atual presidente da Câmara dos Deputados, Henrique Eduardo Alves, do PMDB, que é pré-candidato a governador do estado, informou que procurou o tenente brigadeiro Junite Saito, comandante da FAB, para discutir o futuro do terminal de passageiros de Parnamirim. Existe uma perspectiva de construir um centro internacional de treinamento de pilotos
mas não é confirmação, conta. Todavia, segundo Alves, estudos e planejamentos serão iniciados após a Copa do Mundo, durante o Mundial de Futebol, e o terminal de fechamento vai receber as delegações dos times da FIFA e os voos executivos. Ele celebrou o novo terminal que começou a operar ontem. É uma estrutura moderna e confortável. O aeroporto era algo que se esperava há 15 anos. Tivemos de lutar muito para trazer a parceria público e privada e conseguir esta obra magnífica que será inaugurada no dia 7 de junho, data confirmada da vinda da Presidente da República para a vistoria da obra, disse em relação ao novo terminal. O vice-governador Robson Farias, do PSD, que é pré-candidato ao governo do Estado, foi procurado para expor o que achava da situação, mas não opinou. Segundo ele, sua assessoria jurídica orientou a não se pronunciar por temor de ser punido por propaganda eleitoral antecipada. O ministro da Previdência Social, Garibaldi Alves Filho, declarou que a aviação civil em Parnamirim é passado. Ele era o governador do Rio Grande do Norte em 2000 na ampliação do terminal. Eu tive a felicidade de inaugurar a estrutura que prestou muitos serviços ao Estado, mas chegou a hora de mudar. É uma página virada da história, analisou. E saudou o início das atividades do terminal aeroportuário de São Gonçalo do Amarante. Havia necessidade de uma estrutura definitiva para o fortalecimento da economia do Rio Grande do Norte, argumentou. Só para colaborar com o que o senhor está colocando. Muito obrigado pela parte. É uma prova inequívoca que não houve nenhuma ação para que o aeroporto permanecesse em Parnamirim. Agora, isso é costume dos políticos brasileiros tomar esse posicionamento. Sabe por que eles não fizeram? Para não perder o apoio de São Gonçalo, Macaíba, Ceará-Mirim e Extremóis. É a mesma coisa que acontece com determinados segmentos da nossa sociedade, que entram em greve e os políticos ficam calados com medo de tomar uma decisão contrária a esses movimentos que prejudicam a população e a classe estudantil também, com medo de perder voto. Essa é a grande verdade. O medo de enfrentar a realidade dos políticos brasileiros. Se nós tivéssemos a coragem de enfrentar essas situações, talvez, isso eu falo de um modo geral no Brasil todo, talvez a situação desse país não fosse a que está hoje. Muito obrigado, senhor presidente e senhores vereadores. Justificar a falta do vereador Clênio, que está com a filha dele no pronto-socorro, e só comunicar aos vereadores e os funcionários que o nosso calendário de funcionamento durante a Copa já foi colocado lá na porta, para todo mundo já saber quais são os dias que vai ser ponto facultativo, o horário que vai funcionar no período da Copa. Então já está lá pronta a portaria, já está no site e está lá na porta de vidro para que os funcionários vereadores tomem ciência antecipadamente. É a mesma do TSE. Na ordem do dia nós temos em única discussão, em única votação, a redação final 017/2014, oriunda do projeto de lei 022/2014, que dispõe sobre o Estatuto Municipal de Segurança Bancária, instituições financeiras e da outras providências. O autor, vereador Rosano Taveira. Em discussão, a redação final. Em votação, aqueles que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado. Em segunda discussão, em segunda votação, projeto de lei 020/2014, que oficializa a denominação de logradouro no bairro de Bela Parnamirim e outras providências. O autor, vereador Rosano Taveira. Em discussão, em votação, aqueles que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado. Moção de pesar 016/2014. A família lutada pelo falecimento da criança Maria Luísa da Silva Alves. Autor, vereador Irani. Em discussão a moção. Em votação, aqueles que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Como não tem mais nenhum assunto a deliberado, eu vou encerrar a sessão e convido os edis para amanhã no mesmo horário, outra sessão.